nós iniciamos uma pequena série de sermões que vai nos preparar para a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa está se aproximando e nós vamos nos preparar para a ressurreição de Cristo, para celebrar a ressurreição de Cristo. E nós estamos nos preparando com essa série de mensagens. O que já nós vimos? Vimos que Jesus celebra a Páscoa com os discípulos, institui a ceia e indica que seria traído. Vimos que Jesus vai para o Getsêmani e ora em profunda angústia enquanto os discípulos dormiam. Judas chega com uma multidão armada e com um beijo trai Jesus, que é preso. E durante a madrugada, Jesus é levado à casa do sumo sacerdote, onde ocorreu um julgamento apressado e injusto diante do Sinédrio. Então, nós vimos que Jesus afirma ser o Filho de Deus e o Messias prometido, o que faz os religiosos se escandalizarem e o acusarem de blasfêmia. Jesus também é apresentado a Pilatos, que não vê crime algum nele, mas lava as mãos, entregando Jesus a uma condenação injusta. Isso foi a contextualização do que nós vimos, e esse último ponto foi basicamente a cena, a narrativa que nós ouvimos na semana passada. E ao vermos a condenação de Cristo, nós aprendemos sobre o silêncio majestoso de Cristo, a corrupção do coração humano e a covardia de um homem sem princípios. E no final, nós vimos que naquele relato da condenação injusta de Cristo está o Evangelho. Por quê? Nós somos representados ali naquela história por Barrabás, pecadores, miseráveis, pessoas que não merecem libertação. Pelo contrário, são dignas de punição, dignas de condenação. Mas, então, Jesus, o justo, toma o nosso lugar. É como Paulo disse, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi isso que nós vimos, meus irmãos, na semana passada. Hoje, nós veremos o relato da crucificação de Cristo. E nós veremos isso a partir do texto de Mateus, capítulo de número 27, versos 27 a 44. E eu quero ler primeiramente o relato do verso 27 até o versículo 34, e depois, na sequência do sermão, nós vamos ler os próximos versículos. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim. Eu convido também as crianças para acompanharem com atenção a leitura da Bíblia. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, o puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram um caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Até aqui, por enquanto, a leitura da palavra do Senhor. Nós já aprendemos, então, sobre a crucificação de Cristo, e hoje nós veremos mais uma vez em 3 partes, só que agora a respeito da crucificação. Nós vimos a condenação e hoje veremos sobre a crucificação de Jesus Cristo. E no sermão de hoje nós veremos essas 3 partes: a paródia da realeza, o caminho e a crucificação, e por fim nós veremos
o triplo escárnio. Vamos ver primeiramente a paródia da realeza. Eu já explico para os irmãos por que o título deste subponto. Mas eu quero pedir às crianças que desenhem o seguinte. Vocês crianças que estão aqui, podem desenhar, podem fazer o seguinte desenho. Desenhem um rei. E esse rei vai ter uma roupa bonita, porém rasgada. Ele vai ter uma coroa, mas essa coroa é de espinhos, então vai fazer o rei sangrar. E ele também está em um trono, mas não é um trono muito bonito. É uma cadeira de plástico. Então desenhem isso. Um rei com uma roupa bonita e rasgada, com uma coroa de espinhos e sentado num trono, numa cadeira de plástico. Meus irmãos, após a condenação de Jesus, nós vemos que ele é entregue aos soldados no pretório. É isso que nós vimos no início da leitura. Nós vimos no verso 27 que ele é entregue e se juntam ali toda a tropa. Vejam, onde Jesus estava? É como se fosse no Palácio dos Bandeirantes. É a residência do governador. Basicamente, ele estava num lugar onde Pilatos morava. E é interessante que Mateus aqui destaca que toda a tropa se reuniu. Numa tropa local, podia haver entre 200 a 600 homens. Então percebam, toda a tropa se reuniu ali. Será que eles estavam curiosos para saber quem era Jesus? Será que eles estavam desejosos de ouvir os ensinamentos de Cristo? Não. O objetivo não era simplesmente guardar aquele prisioneiro. Afinal, Jesus Cristo nem estava oferecendo rebeldia, oferecendo dificuldade àqueles soldados. Não precisava de nem 200 soldados para guardar Jesus. Mas toda a tropa quis se reunir. Sabem por quê? Eles queriam satisfazer seus impulsos sádicos. Eles queriam deixar e demonstrar e revelar sua depravação total. Seu ódio, seu pecado, sua podridão. E como eles escolhem o que eles escolhem fazer para revelar tudo isso? Eles escolhem fazer uma paródia da realeza. Vocês já devem ter visto paródias blasfemas, como do Porta dos Fundos, por exemplo, quando envolvem Cristo Jesus. É mais ou menos isso que os soldados fizeram. Eles tiraram sarro, eles zombaram, eles caçoaram de Jesus Cristo. E como que a gente geralmente identifica um rei em filmes antigos? Geralmente tem uma vestimenta bem pomposa, não é mesmo? Às vezes na cor roxa, às vezes na cor vermelha, com detalhes em ouro. Ele também tem uma coroa e geralmente tem um bastão que demonstra sua autoridade e poder. E aquela tropa fez essa paródia. Eles deram uma vestimenta para Jesus, mas o tom da vestimenta demonstra que ela poderia ser desbotada. Ou seja, você é um rei, mas você é um reizinho. Você é um rei qualquer. Eles colocaram uma coroa, e a coroa que eles colocaram foi uma coroa para, primeiro, zombar de Cristo. Porque naquela época uma coroa de espinhos era um símbolo político de zombaria. E segundo, eles quiseram torturar Cristo Jesus. Porque uma coroa de espinhos também era usada como um instrumento de tortura. E vejam que interessante, meus irmãos. Depois da queda, o que Deus disse
ao amaldiçoar a terra, que ela daria espinhos. Jesus estava carregando ali a maldição. Assim como Deus havia dito lá em Gênesis. Mas além desta vestimenta e desta coroa, eles dão um pedaço de madeira, um bastão, para zombar da autoridade do poder de Jesus Cristo. E eles se ajoelham e dizem, salve, Rei dos Judeus. Aquela frase que começava com salve, ou em latim, ave, era uma frase que era dita naquela época para um imperador. E essa frase geralmente só é dita a pessoas importantes. No nosso caso, somente ao nosso Redentor. Mas eles, como que zombando, você é um rei então? Você quer tomar o lugar de César? Veja, eu não estou vendo César sendo julgado. Então eles estavam ali zombando de Jesus Cristo. Mas aquela caricatura, aquela paródia, não se resumiu à zombaria. Ela evoluiu, como nós vimos no texto, para a violência. O escárnio evolui para a agressão física. Eles tomam aquele cetro, aquele caniço, aquele pedaço de madeira e batem na cabeça de Jesus. O que estava na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos. O que vocês acham que aconteceu com a testa de Jesus quando eles bateram com aquele pedaço de madeira na cabeça de Jesus? Aquela coroa perfurou Jesus. Aqueles espinhos fincaram na testa e na cabeça de Jesus. Mas ainda não parou por aí. O texto diz, como nós lemos, que eles cospem na cara de Jesus. E deixa eu fazer aqui uma ilustração. Quem gosta de futebol sabe, ou de outro tipo de esporte. Os atletas geralmente toleram soco na cara, mas cuspe é muito desrespeito, não é mesmo? É muito desprezo. E de fato era isso que aqueles soldados sentiam para com Jesus, desrespeito e desprezo. Mas tudo isso, meus irmãos, estava cumprindo a palavra do profeta, quando Isaías disse: ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Prestem atenção em uma coisa. Eu convido você a olhar para mim com atenção, para que você ouça isso que eu vou te dizer. Jesus suportou a desonra diante daqueles soldados, para que todo aquele que nele crê seja honrado como filho de Deus. Jesus suportou a desonra para que os filhos de Deus sejam honrados. Ele foi tratado como um rei de comédia, para que pudéssemos reinar com ele em glória. Este é o nosso Jesus. E até a sua crucificação, ele passou por essa cruel punição. Mas então, seguindo em frente, nós vemos o caminho que Jesus percorreu até ser crucificado. Vejam o que está no texto. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando-o, não quis beber. As crianças que ainda estão desenhando, podem desenhar uma cruz, uma montanha, e em cima dessa montanha, eu convido você a desenhar, e eu peço que os irmãos não se escandalizem. Desenhe uma caveira, que é justamente o significado daquela montanha. Por que uma caveira? Porque ali eram mortos
os piores criminosos. E os pais depois poderão demonstrar como isso foi dramático mesmo, e foi trágico mesmo. Jesus sai carregando sua cruz, mas ele está exausto fisicamente. Ele estava sem dormir, havia sido açoitado, havia perdido sangue, estava desidratado, ele estava incapaz de continuar. Sabem por quê? Às vezes a gente perde isso de vista, mas Jesus é homem. Jesus é um ser humano, meus irmãos. Hoje, nesse exato momento, à destra de Deus, com o corpo glorificado, é diferente. Mas enquanto ele caminhou aqui nesta terra, ele padeceu fome, sede, sono. E cada um dos machucados feitos ali em Jesus, o machucaram de fato. Doeram em Jesus Cristo. Deixaram ele sem forças. Ele é um ser humano. Ele é o Deus homem. E está provado na história que ele andou entre nós. Então, exausto, os soldados exercem o direito romano de pedir para alguém ajudar aquele criminoso a carregar a sua própria cruz. Simão foi o escolhido, como a gente vê no texto. E meus irmãos, aquele momento para Simão, certamente foi muito impactante. A Bíblia diz, no relato que nós vimos, que ele foi chamado. Em Marcos, nós vemos que junto dele estavam Alexandre e Rufo, seus 2 filhos. E o apóstolo Paulo aos Romanos vai registrar uma saudação a Rufo. Certamente aquele momento impactou a vida de Simão. E ele foi convertido a Jesus Cristo. E ele pregou o evangelho à sua família. E em seguida, aqueles soldados, quando chegam no lugar da caveira, quando chegam no Monte do Calvário, no Gólgota, eles oferecem um vinho misturado com fel, uma substância amarga. E alguns, prestem atenção, tendem a interpretar isso como se os soldados quisessem entorpecer Jesus Cristo, deixá-lo mais dormente, como talvez um ato de misericórdia. O que Jesus faz? Ele rejeita isso. O salmista havia profetizado que dariam isso para Jesus. Ele rejeita por quê? Meus irmãos, prestem atenção. Jesus não quis atalhos para o sofrimento. Ele bebeu o cálice da amargura até o fim, para que eu e você pudéssemos ter um cálice de graça. Ele não fugiu da dor que ele estava sentindo, para que a minha dor e a sua dor tenha sentido, propósito, e para que um dia eu e você não tenhamos mais de suportar nenhuma dor. Mas o relato continua. E então Jesus é crucificado. Eles repartem as roupas entre si. E o que nós vemos é que por cima da cabeça de Jesus estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E a Bíblia diz que 2 soldados, ou melhor, 2 ladrões, foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Aqui está o ato central do sermão de hoje: a crucificação. Só que vejam como ela é feita, vejam como é feito esse relato. Uma frase: depois de o crucificarem. Mas a crucificação não é tão rápida assim, meus irmãos. A crucificação, prestem atenção, envolvia pregar, colocar um prego, não esses preguinhos que a gente coloca para o tampo do fundo do guarda-roupa. Vocês já viram esses preguinhos bem pequenininhos? Não são esses preguinhos.
Jesus teve em suas mãos e em seus pés pregos grossos, sendo fincados, atravessando, para chegar até o madeiro e fincá-lo ali, prendê-lo ali. E uma vez que ele estava preso, pendurado no madeiro, a morte na cruz era lenta, por exaustão e asfixia. Vocês já tentaram prender a respiração por alguns segundos? Vocês já tentaram mergulhar na piscina, no mar, segurar um pouco a respiração? Alguns vão aguentar e suportar mais tempo, outros pouquíssimo tempo. Mas se alguém passou ou já ouviu falar de alguém que sentiu falta de ar, sabe o desespero que isso gera. Meus irmãos, Jesus morreu por asfixia. Ele foi perdendo a respiração. A cada puxada de ar, suas costelas doíam. Ele ficava mais fraco. Ele sentia dor. Enquanto suas mãos e pés estavam pregados, ele suportava tudo aquilo. E tudo isso sendo humilhado, sendo desonrado, porque ali ele estava nu. Uma prática justamente para falar, esse aí é um miserável, é um maldito. Então, os soldados repartiram suas roupas para cumprir o que o salmista disse. E eles colocaram ali o crime de Jesus. Qual foi o crime de Jesus? Este é Jesus, o rei dos judeus. Pilatos, sem saber, estava proferindo uma verdade. Porque Jesus é o rei do universo. E entre criminosos, ele foi crucificado. Mas então, nós vemos em terceiro e último lugar, um triplo escárnio. Vejam o que diz o texto. Os que iam passando, blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo se você é o Filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões, que haviam sido crucificados com ele, o insultavam. Irmãos, é um triplo escárnio. Sabem por quê? Esses poucos versículos registram e representam toda a humanidade caída no pecado. Pessoas comuns, religiosos e até criminosos, caídos no pecado, não percebem que Jesus é o Cristo. E então, zombam dele. Primeiro grupo, eles balançavam a cabeça, distorcendo as palavras sobre o templo que Jesus havia dito, ficavam zombando de Jesus. E os líderes religiosos nem falavam com Jesus, falavam uns com os outros, zombando dele. E até criminosos, aqueles 2 ladrões, um se converteria, nós sabemos, mas até então, estava zombando de Jesus Cristo. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que esses 3 grupos de pessoas
representam os seres humanos. Até hoje, pessoas comuns, que não entendem Cristo Jesus, que não acreditam no Messias, zombam dele. Até hoje, líderes religiosos de diversas seitas, de diversas denominações, mesmo aqueles que dizem acreditar em Jesus, que dizem falar de Jesus, quando não falam do Jesus da Bíblia, do Jesus Filho de Deus, do Jesus encarnado, do Jesus que voltará triunfante, estão zombando de Cristo, mesmo sendo líderes religiosos. E até criminosos zombam. Não olham para si como culpados, não se constrangem diante da sua miséria, mas querem zombar dos outros, querem zombar de Cristo. Meus irmãos, Jesus foi suportando cada uma dessas coisas. Sabem por que ele não desceu da cruz? Porque foi essa provocação que ele teve, não foi? Ah, você não é o Filho de Deus? Desce daí. Ah, você não é o Messias? Se salve. Por que ele não deu ouvidos para aquilo e provou ser o Filho de Deus? Deixa eu dizer. Ele não desceu da cruz, porque o seu amor pelos eleitos de Deus e a sua obediência ao Pai o mantiveram ali até o fim. E porque se ele tivesse descido da cruz, eu e você não teríamos levantados da morte. Se ele tivesse buscado o amparo de Deus, eu e você seríamos desamparados. Se o sofrimento dele cessasse, o meu e o seu seriam eternos. Por isso ele aguentou até o fim, mesmo diante de açoites, zombaria, coroa de espinhos, um pedaço de madeira acertando sua cabeça, uma cruz pesada, pés e mãos perfurados. Ele suportou tudo isso porque ele entendia aquilo que Pedro escreveu. Quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Todos aqueles que não se arrependerem até a volta de Jesus Cristo e continuarem fazendo parte desses três grupos que escarnecem, que zombam, sejam pessoas comuns, líderes religiosos ou criminosos, vão cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Senhor Jesus foi crucificado. E isso, meus irmãos, nos traz algumas lições. A primeira delas, a gente tem que odiar o orgulho. O que você faz quando você tem algum poder em suas mãos? Aquela tropa de soldados zombaram do rei. Bateram em sua cabeça. Cuspiram em seu rosto. Quanto orgulho! Mas que orgulho passageiro! Porque se eles não se arrependeram, estão ardendo já no inferno e sofrerão lá eternamente. Nós, então, devemos odiar o orgulho. Por vezes, em algum papel de liderança, de autoridade, algo que está em nossas mãos, a gente se revela como soldados sádicos. Quando, na verdade, deveríamos nos mostrar como servos do rei. Ainda, repulsa ao despotismo. Aqueles soldados se mostraram déspotas, autoritários, achando serem e estarem no controle da situação. Mas o próprio Jesus já havia dito para Pilatos: nenhum poder você teria se do alto não fosse dado para você.
A gente deve repudiar o despotismo, a gente deve repudiar o autoritarismo, a gente deve repudiar pessoas que, enquanto estão em algum papel de liderança, inclusive quando nós estivermos nesse papel, num papel de superioridade, nós devemos repudiar esse tipo de atitude. E nós devemos ter também nojo da zombaria. Quantas vezes nós zombamos de irmãos piedosos? Quantas vezes nós zombamos de escolhas bíblicas que os nossos irmãos fazem? Zombaria do mundo, é certo que nós teremos. Não espere algo diferente disso. Não fique assustado se alguém, meu Deus, você quer ter mais filhos. Meu Deus, você vai na igreja todo domingo. Nossa, você faz isso, faz aquilo. Busca a santidade, não faz sexo antes do casamento, não busca ser adúltero. Nossa, não se escandalize com a zombaria do mundo. Assustador é quando no nosso meio, sem entendimento bíblico, irmãos nossos zombam da nossa piedade e da busca pela santidade. Mas ainda tem uma última lição para nós. Nós devemos servir ao servo sofredor. Esse relato, meus irmãos, não é apenas um registro da crueldade humana, com aquela paródia da realeza, com o caminho e a crucificação e com o triplo escárnio. Esse relato é o diário de um resgate divino. É um convite de Deus. Afinal, cada espinho, cada açoite, cada cusparada, cada prego foi um pagamento vicário, substitutivo e definitivo de Jesus por todo aquele que nele crê. Não precisamos mais de substitutos, não precisamos mais de vicários, não precisamos mais de alguém que nos intermedie até Deus, porque Jesus já suportou tudo isso em nosso lugar. Ele foi declarado incapaz de se salvar para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, ao sairmos daqui, que nós odiemos o nosso pecado, sirvamos o servo sofredor e adoremos ao Cristo, que em silêncio sofreu tudo em nosso lugar. Eu convido você a fechar seus olhos e consagrar sua vida a Jesus Cristo nesse momento.